A história começa quando dois demônios são perseguidos por uma mulher chamada Alexia. Durante a caçada, ela consegue atingir um dos demônios com sua lança, mas ele sobrevive. Antes de desaparecerem, um deles lança a lança de volta contra Alexia, que a recupera rapidamente. Observando-os fugir para a cidade, ela decide segui-los. Paralelamente, conhecemos Aaron, um jovem que trabalha extraindo minérios para a guerra. Ele vai à cidade para vender o que conseguiu, mas o comerciante lhe dá apenas 2 moedas. Aaron sente que é muito pouco, mas o mercador afirma que ele deveria estar grato por fazer negócios com alguém como ele. Ao retornar para casa, Aaron mostra o dinheiro à sua mãe, Electra, que o tranquiliza, dizendo que encontrará uma solução. De repente, as pessoas começam a correr em pânico, e Aaron, curioso, pega uma tocha e sai para investigar. Alexia chega e avisa aos moradores para não terem medo, explicando que está à procura de demônios. Quando pergunta se alguém viu algo suspeito, Aaron nega. Antes de partir, ela aconselha a todos a se abrigarem, alertando sobre a crueldade dos demônios. Após sua saída, Aaron ouve um barulho no canal e descobre um velho com a perna quebrada. Apesar de seu amigo sugerir deixá-lo ali, Aaron reconhece o homem como Elias e decide ajudá-lo. Electra também se junta a eles e pede que Aaron busque água para limpar os ferimentos do velho. Na fonte, Aaron enche um jarro, mas percebe algo estranho flutuando. É o corpo de uma mulher morta. Antes que possa reagir, um demônio surge e tenta afogá-lo. Aaron luta bravamente, mas é golpeado e derrubado. Quando parece que não terá mais forças, ele consegue lançar o demônio contra um pilar. Contudo, o monstro reage e tenta esmagá-lo com outro pilar. Alexia chega a tempo de salvá-lo, ferindo o demônio com sua espada. Eles lutam intensamente, e Alexia descobre que as partes mais vulneráveis do demônio são suas áreas mais macias. Ainda assim, o monstro consegue desarmá-la, mas Aaron intervém, queimando o rosto do demônio com uma tocha, forçando-o a recuar. Alexia, preocupada, percebe que o demônio está indo em direção à vila e parte em seu encalço. Junto com seus soldados, ela encontra um homem suspeito, que tem um buraco no peito e carrega um mapa. Eles o prendem, e uma multidão se reúne na praça da cidade. Aaron, sua mãe e Elias estão entre os presentes quando Alexia explica aos moradores sobre os demônios e seus poderes sobrenaturais. Para provar suas palavras, ela queima o prisioneiro, revelando sua verdadeira forma demoníaca. O monstro, agora exposto, diz que eles são seres superiores e tenta convencer as pessoas a se unirem a ele. Eles veem os humanos como presas, e Alexia corta a cabeça do demônio enquanto outro observa, silencioso. Aaron leva Elias e Electra para sua casa, que fica distante da cidade. Eles se sentam ao redor do fogo, e Aaron, perplexo, questiona como algo assim pode existir. Elias, então, começa a contar a história dos deuses e a relação deles com os demônios, remontando a guerra contra os gigantes. Ele explica que, no início, os deuses derrotaram os titãs, mas quando o último titã caiu, ele amaldiçoou os deuses e seu sangue foi despejado no mar, criando os gigantes. Os gigantes travaram uma guerra contra os deuses, mas, mesmo com todo o poder dos deuses, eles não conseguiram derrotá-los. A guerra se arrastou por séculos até que Zeus conseguiu convencer 2 gigantes a se aliarem aos deuses, e, com isso, organizaram o ataque final. Quando os gigantes estavam marchando para o combate, os deuses os atacaram por trás, revelando que haviam sido traídos. Aproveitando a oportunidade, os deuses atacaram com força total, e os gigantes restantes foram derrotados. Zeus então criou um caldeirão mágico para aprisionar as almas dos gigantes mortos e pediu a Hermes que levasse o caldeirão para o campo de batalha, enquanto os corpos dos gigantes eram jogados no oceano. Após a guerra, Hefesto forjou um autômato chamado Talos para proteger o caldeirão e garantir que os gigantes jamais retornassem. Aaron, confuso, não vê como isso se conecta com os demônios, mas Elias pede que tenha paciência e continua sua história. Ele revela que, anos atrás, uma onda trouxe um gigante morto à superfície, onde um homem o encontrou e tocou o corpo, sendo corrompido pela sua essência. Esse homem reuniu outros ao seu redor, que juraram lealdade a ele e começaram a consumir os restos dos gigantes, transformando-se em demônios. Aaron questiona por que os deuses permitiriam tal coisa, e Elias responde que a adversidade fortalece os homens. Se os deuses resolvessem sempre os problemas, os humanos seriam fracos. Elias tira um coelho de sua bolsa como presente para ajudar Aaron e pede que Electra prepare um ensopado com ele. Enquanto isso, os soldados queimam o corpo de um demônio na praça. Aaron observa de longe, e Alexia se aproxima, agradecendo-lhe pela ajuda. Ela revela que encontraram um mapa com a localização do acampamento dos demônios e convida Aaron a se juntar a eles. Porém, Aaron recusa, explicando que não tem motivo para proteger as pessoas, já que elas e sua mãe sempre os desprezaram. Ele decide não se juntar à luta e vai para sua cabana, começando a organizar suas coisas. Electra, preocupada, pergunta o que ele está fazendo, e ele responde que precisam fugir dos demônios. Ela tenta explicar que não podem simplesmente sair, mas ele não a compreende. Então,
ela revela que ele não é um bastardo e começa a falar sobre seu pai, mas é interrompida por uma multidão enfurecida da cidade. Eles acreditam que Electra é um demônio, já que uma nuvem escura tem coberto a cidade desde que ela apareceu, e querem testá-la com fogo. Aaron, furioso, saca uma faca, e o comerciante, vendo a tensão, acha que não pode matar todos, mas Aaron está decidido a proteger sua mãe. A multidão hesita, mas o comerciante os incita a atacar. Aaron luta contra os homens, mas logo é sobrecarregado e começa a ser espancado. Electra, então, intervém, pedindo que parem e decide se queimar para provar que não é um demônio. Alexia aparece no momento em que a multidão solta Aaron, e ele corre para confortar sua mãe após o incidente. Mais tarde, Elias conversa com Aaron, reconhecendo que ele teve um dia difícil. Elias sugere que Aaron se junte a Alexia, já que a guerra está chegando e eles devem se preparar. Ele aconselha Aaron a subir até o topo da montanha, onde encontrará uma roseira peculiar. Abaixo dela, ele deve cavar para encontrar o adamantino, um minério necessário para forjar uma espada poderosa. Aaron parte em sua jornada para a montanha, enquanto Elias observa a sua partida. De repente, o deus Ares aparece atrás de Elias. Ele se aproxima e questiona como encontrou Elias. Descobrimos, então, que Elias, na verdade, Zeus disfarçado. Ares, preocupado, lembra Zeus de que eles não devem interferir diretamente nos assuntos humanos, e observa que Zeus está quebrando sua própria regra. Zeus, porém, explica que não está quebrando as regras, pois está apenas interagindo com os humanos e não lutando por eles. Ares, ainda cético, pergunta se os outros deuses ficariam satisfeitos com essa intervenção, mas Zeus pede para que ele não revele isso a ninguém. Zeus afirma que quer ajudar os humanos, mas Ares, cético, questiona por que ele está ajudando Aaron, acreditando que ele não está pronto para liderar os humanos. No entanto, Zeus acredita em Aaron e vê um grande futuro para ele. Enquanto isso, vemos a rainha em trabalho de parto, desesperada, temendo que o rei a mate quando souber da situação. O bebê nasce e é imediatamente colocado nos braços da mãe. Porém, o rei entra na sala e as mulheres se assustam. Ele pergunta se é um menino e tira o bebê dela. Ao olhar nos olhos da criança, o rei percebe que os olhos são iguais aos seus, o que o deixa feliz. Contudo, uma das empregadas revela que outro bebê está prestes a nascer e este é mais forte que o anterior. Quando o segundo bebê nasce, o rei pede para vê-lo e, ao olhar novamente nos olhos da criança, percebe que são diferentes, levando-o a pensar que o bebê não é seu. Furioso, ele puxa uma faca, mas de repente uma águia aparece, empurrando-o para longe e salvando o bebê. Um dos soldados tenta atacá-la, mas Aaron, em sua jornada pela montanha, acorda e continua subindo até o topo, onde se sente exausto e começa a questionar por que está fazendo aquilo. No entanto, ele encontra o arbusto que Elias lhe indicou e extrai o minério. Ao retornar a Elias com o minério, Aaron acredita que foi um esforço em vão, pois o material não é maleável. Elias, no entanto, coloca o minério no fogo e revela que conhece seus segredos. Aaron, então, desenha um símbolo na areia e pergunta se Elias já viu aquele em algum lugar. Elias reconhece e revela que é o símbolo de Corinto, o que deixa Aaron surpreso, pois ele o viu em um sonho. Elias explica que os sonhos podem ser enganosos, pois existem pesadelos criados pelos medos humanos, fobias, e ilusões feitas por fantasmas para confundir as pessoas. Ele também menciona Morfeu, o grande deus dos sonhos, que provoca visões com verdades esquecidas. Aaron acredita que esses seres parecem mais perigosos do que os próprios deuses. Enquanto isso, Alexia continua sua busca pelos demônios, mas decide montar acampamento. Vemos Aaron armando uma armadilha, considerando os loucos por ficarem ali enquanto os aldeões se protegem em suas casas. Ele decide perguntar à mãe sobre seu sonho, no qual ela era uma rainha, e se questiona sobre a possibilidade disso ser verdade. Electra confirma, dizendo que foi há muito tempo. Ela revela que foi casada com o rei Perander, o tirano de Corinto, a quem ela não teve escolha a não ser se casar, pois foi um casamento arranjado. Ela conta que, após o casamento, um deus se apaixonou por ela. Em um flashback, vemos uma águia voando e, ao avistar Electra tomando banho, ela se transforma no rei e a visita, dando-lhe flores. Electra, confusa com o comportamento do rei, percebe que algo não está certo, pois ele nunca a tratou bem. No entanto, Zeus, disfarçado, lhe entrega um colar e revela que a ama, fazendo com que ela perceba que algo está errado. Em outra cena, Zeus aparece novamente, mas como rei, e Electra, desconfiada, aponta uma faca para ele, exigindo que revele quem realmente é. Quando ele revela sua verdadeira identidade, Electra fica em choque, mas ele continua a tratá-la com gentileza. Enquanto isso, no Olimpo, Hera percebe que Zeus está tendo um caso com Electra e fica furiosa. Apolo, ao perceber a situação, corre até um espelho e avisa Zeus, aconselhando-o a voltar imediatamente para o Olimpo. Apolo toma o lugar de Zeus para que este possa beijar Electra e retornar ao Olimpo, enquanto Hera fica cada vez mais furiosa. Hera, desconfiada, questiona Zeus sobre onde ele esteve e ele responde que estava com Poseidon, lidando com uma tempestade que trouxe o corpo de um gigante para a costa. Hera, achando os gigantes muito impulsivos, o confronta, dizendo que criaturas incapazes de controlar seus desejos devem ser punidas. Apolo, então, comenta que Zeus realmente ama Electra,
pois nunca mostrou sua verdadeira forma a um humano antes. Ele a tranquiliza, dizendo que não contará nada a Hera, pois ele também é um bastardo, assim como seu filho. Mais tarde, Electra descobre que está grávida de Zeus, e Hera começa a espioná-la, observando-a enquanto ela reza por Zeus. Com isso, Hera retorna ao Olimpo furiosa e entra em um templo sombrio, convocando a ajuda dos Oniros, que aparecem nos sonhos do rei e o alertam de que ele terá um filho que não é dele. O rei jura que, se Electra der à luz a um filho ilegítimo, ele o matará. Voltamos ao momento do nascimento de Heron, onde Zeus revela sua verdadeira forma e protege Heron dos guardas. O rei, percebendo que Zeus é o verdadeiro pai, fica furioso e ordena que seus guardas continuem atacando. Ele tenta matar Heron, mas Electra o impede, espetando o rei no olho, fazendo-o cair do balcão e morrer. Os guardas tentam proteger o rei, mas Zeus intervém, protegendo Electra. Eles se teletransportam para longe, e Electra explica que, após o incidente, Zeus os escondeu nas montanhas e colocou nuvens escuras para que Aron não os encontrasse, o que fez com que os aldeões os considerassem como seres malignos. Aron, confuso, pergunta o que aconteceu com seu irmão, e Electra revela que ele foi morto pelo tio, que estava em busca do trono. Ela lamenta isso, olhando para o seu colar, e expressa seu maior arrependimento por não ter protegido o filho. Ela pede desculpas por não ter contado tudo a Aron antes, mas ele insiste em saber o nome do homem que matou seu irmão. Ela o aconselha a deixar o passado para trás e olhar para o futuro, pois ele é filho de Zeus. Aron, porém, se enfurece, pois acredita que Zeus não fez nada para ajudá-los, enquanto Elias fez muito mais por eles. Ele argumenta com Electra, perguntando quem sempre os ajudou e deu coelhos quando estavam com fome. Ela fica em silêncio, e Aron percebe que Elias é, na verdade, seu pai. Ele fica furioso, achando que Zeus foi covarde por deixá-los viver dessa maneira. Ele vai até a forja, lembrando-se das palavras de Elias, pega um vaso e o quebra sobre a fornalha, mas vê uma espada ao lado. Quando a pega, ela começa a brilhar, e ele percebe que é a espada que Elias havia mencionado, um presente de Zeus. Ainda assim, Aron, enfurecido, a joga longe, e ela fica presa em uma pedra. Enquanto isso, Alexia, no acampamento, examina o mapa e pensa que pode haver algo escondido nele. Ela o segura contra a chama, revelando um caminho secreto. Os soldados perguntam o que ela encontrou, mas ela revela que não pode entender o texto, acreditando que seu antigo mentor, Kiren, poderia explicar. De repente, ela percebe que estão cercados por um grupo de pessoas, que se transformam em demônios. Alexia reconhece um deles como o demônio que estavam caçando. Eles exigem um mapa, e uma figura misteriosa aparece no céu, lançando uma lança com grande força, matando os soldados e derrubando Alexia. Zeus então aparece. Antes de Electra, ela o confronta, pedindo que cumpra sua promessa e os leve dali. Ele hesita, dizendo que não pode, e ela se sente tola por ter confiado nele. Enquanto pensa em como escapar, ele tenta consolá-la, mas Electra acredita que o medo dele de Hera é maior que seu amor por ela. Frustrada, ela vai embora, e Zeus tenta segui-la, mas percebe Hera os observando. Enquanto isso, os demônios matam os guardas e o líder começa a procurar por Alexia, mas não consegue encontrá-la. Determinado a recuperar o mapa, ele ordena que seus seguidores a localizem, decidindo usar um Cérbero para isso. Zeus se encontra com Aron, dizendo que veio responder suas perguntas. Ele revela sua verdadeira forma e explica que Electra nunca mentiu para ele. Aron, contudo, questiona como Zeus pôde permitir que ela sofresse. Zeus espera ser perdoado, mas Aron se recusa a vê-lo novamente. Zeus sente algo estranho e desaparece. Nesse momento, Aron vê Alexia fugindo dos demônios, sendo perseguida pelo Cérbero. No Olimpo, os deuses observam Ares lutando contra Apolo e Hermes. Hermes ataca com uma velocidade incrível, enquanto Apolo mira na cabeça de Ares, que desvia e derruba Apolo de sua carruagem. Hermes salta para atacar novamente, mas Ares o bloqueia e o arremessa contra Apolo. De repente, um raio atinge Ares, e Zeus aparece furioso, exigindo saber o que ele contou a Hera. Hera surge e revela que já sabia de tudo. Eles discutem, e Hera, magoada, pergunta se Zeus já a amou de verdade. Ele diz que sim, mas ela o confronta sobre Electra, deixando-o em silêncio. Com raiva, Hera promete matar Electra e o filho bastardo dela. Zeus alerta para não fazer isso, mas ela o desafia, relembrando sua antiga posição como governante dos deuses antes do casamento. Ela ainda afirma que ela quem mantém sua reputação, enquanto ele vive sem propósito. Hermes interrompe para informar que a cidade de Aron está sendo atacada. Zeus decide agir, dispersando as nuvens. Aron, por sua vez, procura por sua mãe, mas não a encontra. Enquanto isso, Alexia enfrenta o Cérbero, mas é encurralada. Aron intervém, atirando flechas e ferindo uma das cabeças da criatura, enquanto Alexia golpeia por trás. Apesar de suas tentativas, o Cérbero continua a avançar. Aron propõe fugir pelas minas, e eles ativam uma armadilha que causa um deslizamento de pedras, matando vários demônios. Ainda assim, o Cérbero sobrevive e os persegue. Ao chegar na cidade, Alexia organiza a evacuação, enquanto Aron sai em busca de sua mãe. O líder dos demônios, Serafim, aparece e enfrenta Aron, que tenta lutar com flechas, mas é facilmente superado. Zeus intervém, mas Serafim, intrigado com a interferência,
continua a perseguição. Aaron cria uma explosão usando óleo e fogo, forçando os demônios a recuar temporariamente. Ele corre para o portão da cidade, mas é traído pelo comerciante, que corta a corda. Mesmo assim, Aaron consegue entrar e retoma a busca por Electra. Electra, tentando alcançar as minas, cai e fica para trás. Serafim bloqueia a entrada das minas e captura os moradores, ameaçando-os. Ele mata um comerciante nobre, afirmando que faz o mundo mais forte ao transformar as pessoas. Enquanto Alexia tenta escapar, Zeus ajuda, escondendo sua presença. No entanto, Hera interfere, revelando sua localização aos demônios. Serafim encontra Electra, que tenta negar qualquer envolvimento com Alexia. Apesar disso, ele ameaça, e Aaron, ao vê-la em perigo, corre para enfrentá-lo. Serafim o derrota facilmente e fere Electra, que cai mortalmente ferida. Aaron, tomado pela dor, tenta atacá-lo novamente, mas é detido. Serafim afirma que o ódio dá força, enquanto Hera observa satisfeita. Electra dá seu último suspiro, deixando Aaron em desespero. Zeus, impactado, enfrenta a acusação de Hera de que sua fraqueza vem do sangue mortal de Electra. Serafim ordena que os demônios avancem, enquanto o caos toma conta. Os demônios continuam procurando por Alexia enquanto Serafim pega o colar de Electra. Pouco depois, Alexia surge dos arbustos e vê os corpos dos moradores. Zeus, disfarçado como Elias, lamenta as mortes e diz a Alexia que Hera foi capturado. Ela corre em sua busca, enquanto Zeus se despede de Electra. Hermes aparece, dizendo a Zeus que a transição dela será pacífica, levando sua alma em seu chifre. Hermes corre rapidamente para o submundo, onde liberta Electra. Ele sopra o chifre, fazendo espectros surgirem e explica que são almas que não podem pagar pela travessia. Um barco aparece, afugentando os espectros, e Hermes entrega 2 moedas ao barqueiro, avisando para tratar Electra bem ou Zeus o punirá. Electra aparece para Hera, que lamenta não ter conseguido protegê-la. Ela diz que há destinos piores que a morte e pede que ele se lembre de quem é antes de desaparecer. Hera, ainda confuso, percebe que está preso junto a outros, como Kofi e Evios, que explicam que todos são cativos dos demônios. Serafim continua atrás de Alexia e a encontra em uma caverna atrás de uma cachoeira. Ele tenta atacá-la, mas ela pega sua arma, revelando ser Hera disfarçada. Hera faz Serafim ajoelhar-se e lhe conta verdades sobre seu passado, incluindo a traição de seu tio, que assassinou seu pai e tentou matá-lo quando criança. Ele descobre que sua mãe verdadeira foi assassinada e que ele é filho de um rei. Hera manipula Serafim, prometendo ajudá-lo a obter vingança contra Zeus, a quem ela culpa por tudo. Serafim, tomado pelo ódio, aceita colaborar com Hera para encontrar uma espada poderosa forjada por Zeus. Enquanto isso, Hera, ainda cativo, lidera uma revolta contra os demônios com a ajuda de Kofi e Evios. Eles conseguem fugir, mas Serafim e Hera continuam tramando para usar Alexia como peça-chave em seus planos. Enquanto isso, Hera é levado ao Olimpo por Zeus para treinamento, onde enfrenta desafios para controlar sua raiva e entender seu papel na guerra contra os demônios. Paralelamente, Alexia e seus aliados descobrem um mapa que os leva ao labirinto do demônio, onde está o corpo do gigante que serve como fonte de poder dos demônios. Para derrotá-los, eles precisam destruí-lo. Apesar dos riscos e traições, o grupo segue determinado, enquanto Zeus tenta preparar Hera para o confronto final contra Serafim e as forças de Hera. Hera tenta atacar, mas Zeus o impede, explicando que é um chamado das Moiras, mulheres que controlam os fios do destino. Seguindo as instruções de Zeus, ele entra sozinho no domínio delas, onde vê os fios entrelaçados do destino. As Moiras dizem que o chamaram porque sentem sua dúvida. Ele afirma não acreditar no destino, defendendo o livre-arbítrio, mas elas explicam que ambos coexistem. Comparam ao caso de um bebê que se aproxima de um precipício, onde podem prever os resultados de suas escolhas sem interferir no livre-arbítrio. Ao tocar seu fio, Hera tem visões de sua vida e de escolhas futuras. Ele descobre que enfrentará uma decisão que afetará o mundo inteiro. Ao ver Alexia e os outros no submundo, entende que estão em perigo, mas as Moiras, mantendo o mistério, não dão respostas. Ele sai apressado, dizendo que precisa ajudar os amigos, mas Zeus tenta detê-lo, achando-o despreparado. Enquanto isso, vemos Serafim confrontando Zeus, influenciado pelas mentiras de Hera. Zeus revela que sempre tentou protegê-lo, que sua mãe foi manipulada por Hera, e que os deuses têm suas falhas, mas não são os únicos culpados. Serafim, dominado pelo ódio, busca vingança contra Acrisius e finalmente o confronta, levando sua vingança ao extremo. No submundo, Alexia e seu grupo enfrentam desafios, ilusões perigosas e até um minotauro. Hera chega para ajudá-los, surpreendendo Alexia. Juntos, eles continuam sua missão, mas enfrentam Serafim e seu exército de demônios. Hera rejeita a oferta de se unir ao irmão e decide lutar para proteger o mundo, mesmo que isso signifique enfrentar seu próprio sangue. A batalha final se intensifica no Olimpo, onde Hera libera os gigantes para destruir os deuses. Zeus lidera a defesa, mas sacrifica sua vida para salvar Hera, mostrando que ainda a ama. Hera, inspirado pelo sacrifício do pai, enfrenta Serafim em um confronto decisivo. Ele canaliza o poder de Zeus, e com um raio, derrota o irmão, selando as almas dos gigantes no caldeirão. A guerra termina,
o Olimpo entra em paz, e Heron é celebrado como herói. Com o colar de Electra em mãos, ele reflete sobre o sacrifício de Zeus e a força dos laços que o guiaram. O vídeo termina com um convite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal.